e sai jogando. Com lance individual, arrumou pro Arrascaeta, bateu Gabriel! Gol! Sabe de quem? Gabigol! É o nome da emoção! Gabigol! Flamengo! Seja deslocada, sem sentido, né? Isso às vezes tem pouca aderência. Tem mais aderência. A contundência. Né? A gente sabe o que. Eu sempre falo, a ditadura da contundência. Exatamente. Então, a gente está vendo isso. Nós não, por exemplo, teve uma bola que foi para a área, até falei, eu estava assistindo com o Paulo Andrade, a gente estava jantando, vendo o jogo. E aí uma bola que caiu na pequena área, a hora que ela quicou em direção ao gol, ela pegou lá do posto, fez assim, quer dizer, tinha um problema naquele gramado. Então a gente não consegue oferecer gramados em estádios bons, em bom nível, em estádios de Copa do Mundo. A gente não consegue oferecer condição de trabalho, condição de treinamento, planejamento. A gente não consegue oferecer nada. Então é muito mais natural, seguir a correnteza do trabalho do treinador. Que também, nesse cenário ruim, pode ser bom, pode ser ruim também, pode ser péssimo. Também não é assim, isso absolve qualquer trabalho. Não, é que nós não oferecemos as mínimas condições de um futebol razoável. Um futebol bem jogado. Aliás, como você escreveu no teu blog, falando da Eurocopa e de como se encara o jogo, como se joga, como duas grandes nações se confrontam. E aqui a gente está sempre naquela linguagem, é guerra, é voadora, essas coisas e tal. E o ambiente favorece. Isto posto, falar que o outro lado, o Cuca conseguiu montar um negócio, um time, apesar de problemas, muito mais equilibrado. O primeiro que ele tem um jogador que carimba todos os gols. Todos os gols. Basicamente os gols do Atlético, a gente costuma mostrar no DAT ESPN presença do jogador em gol. Pode ser o jogador que fez o gol, o jogador que deu o passe, mas o jogador que iniciou a jogada. O Hulk hoje, mais uma vez, é decisivo no primeiro gol. Então o Hulk hoje é um jogador que modifica totalmente o jogo do Atlético Mineiro. Mas o Cuca foi muito inteligente para armar a equipe com o Savarino e o Hulk. E aí você pega na linha de meio de campo, vamos olhar as duas linhas do centro do campo. Tem o Alan, Tietê, Zaratio, Mariano e o Arana. E aí você pega o Flamengo com o Arão, com o João Gomes, o Arrascaeta. Quer dizer, é uma questão até de equilíbrio do setor e o Atlético conseguiu jogar e produzir para os dois atacantes, o que o Flamengo ficou um pouquinho abaixo em relação, né, Bruno Henrique e Pedro, que é uma baita dupla, em relação a Savarino e a Hulk. E Calçade? Então é muito interessante ver isso também, o trabalho nas mesmas condições ruins do ambiente, o Atlético está conseguindo caminhar um pouquinho. E é importante porque o Birner passou brevemente por isso e eu acho que vale reforçar. O Atlético teve amostras de jogo sem o Nacho muito preocupantes nas últimas semanas, no período que ele estava com a Covid. Foi aquela sequência de 1 ponto em 9 possíveis, agora são 9 em 9 possíveis. E hoje, de fato, foram achadas boas soluções, a começar pela defesa. E eu entendia que talvez a principal lacuna desse elenco fosse mais um zagueiro. E ele acho que identificou a mesma coisa, o Nathan Silva, agora, porque tem outro Nathan no time, né? Que estava no Atlético Goianiense fazendo uma temporada muito boa, foi chamado de volta e já foi para o jogo hoje, foi bem, fez um jogo muito bom. Dos zagueiros, é claro que o Hever acabou sendo o destaque, né? Até pela armação do segundo gol, mas o Nathan fez um jogo muito bom lá atrás também. E com os três ali, ele conseguiu empurrar principalmente o Pedro para longe das zonas de perigo. Então isso foi muito importante também para incomodar o ataque do Flamengo e hoje nenhum dos dois conseguiu fazer grande coisa. Então esse foi um acerto. E outro acerto eu acho que é a liberdade dada ao Savarino. O Savarino chega... Aliás, a brevíssima passagem do Dudamel deixa o Savarino como único legado, talvez, mas muito importante. Mas ele, no começo, parece ser aquele pontinha bomba, é fumaça, jogadinha de linha de fundo e tal. E ele cada vez mais vai se mostrando um jogador muito inteligente, muito criativo. Já contra o Cuiabá, ele faz uma jogada enfiando a bola. Hoje, de novo, né, aparecendo para definir, aparecendo muito bem para completar a jogada do Mariano. Mariano que também foi muito bem, aliás.
Ele que chegou na última temporada a pedido do Sampaoli e agora até vai oferecendo. Ele é um jogador diferente do Guga, né? As virtudes de um e as do outro são diferentes, os defeitos também, então ele pode acrescentar muito em alguns contextos. Mas acho que principalmente o Savarino vale destacar. Eu acho que ele é um jogador que a gente está descobrindo ter mais pontos positivos até do que no começo. E acho que na vitória de hoje ele foi super importante. E não queria deixar passar a defesa do Everson no final. Porque ele foi muito corajoso naquela péssima noite que ele teve contra o Ceará, que foi um jogo super estranho, porque ele falhou no começo e no fim do jogo, tendo feito ótimas defesas em todo esse intervalo, mas de lá para cá ele tem sido muito decisivo nos resultados, e hoje ele fez a famosa defesa de 3 pontos, né? Cara a cara com a Arrascaeta, ele tem que crescer ali para cima do atacante, tem que tomar uma decisão rápido, e ele fez uma grande defesa. Então eu vejo muita gente que na hora da falha é muito rápida para bater, e finge que não é com elas na hora que acontece o positivo. E o Everson tem muito mais momentos positivos no Atlético do que negativos. Então acho que é importante destacar, sim. Depois daquele jogo contra o Ceará, inclusive, ele deu entrevista, ele concedeu entrevista, de certa forma pediu desculpas, assumindo os erros, e hoje foi fundamental, cara a cara com o Arrascaeta no finalzinho, já nos acréscimos do segundo tempo. Antes de Birner e Jean, sobre o Galo, chegando à 4ª colocação.